mais uma vez reunidos nessa terça-feira para mais um encontro da nossa Escola da Fé. Saúdo a todos com saudações pascais, não é? Sejam todos bem-vindos, aqueles que são da nossa paróquia, todos aqueles que porventura possam estar nos acompanhando, sejam todos bem-vindos. Lembrando que nós já fazíamos esses encontros da Escola da Fé, estudando o Catecismo da Igreja Católica, lá na nossa Igreja Matriz Paroquial. E para não pararmos com este estudo, que nos propõe um aprofundamento sobre a fé que professamos, que celebramos, que vivemos e rezamos, estamos aqui online. Então, sejam todos bem-vindos e pegue aí o seu catecismo em mãos, tome também em mãos o seu compêndio do catecismo, que serve como apoio para nós. Temos um tema muito importante hoje, então vamos pedir a luz do Espírito Santo a fim de que o nosso encontro possa frutificar em boas obras em nossas vidas. Amém? Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santa Luzia, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, vocês devem ter notado que nós temos uma nova programação online, não é? As missas continuam nos mesmos dias, aliás, todos os dias celebramos a Santa Missa e transmitimos via Facebook, de segunda a sábado às 9 horas da manhã e no domingo às 7 horas. Houve algumas pequenas alterações no calendário noturno. A Escola da Fé continua de terça-feira às 19 horas. Amanhã, porém, iremos rezar o Terço Mariano na quarta-feira. Na quinta-feira, adoração eucarística. E na sexta-feira, o Terço da Divina Misericórdia. Entrem aí no nosso Facebook, também no Instagram, e você acompanha a nossa nova programação, pois terminou a Semana Santa e nós precisamos readequar a programação. Também olhe lá o funcionamento da nossa secretaria paroquial, lembrando que a nossa atendente paroquial está trabalhando no sistema home office. A secretaria abre apenas no período da manhã, das 10 a 12h30, juntamente com a igreja. Você que pode e quer fazer a sua oração pessoal e outras coisas, pode comparecer à igreja no período da manhã, tá bom? Por que a gente não deixa a igreja aberta o dia inteiro, não é? Justamente porque a recomendação é que você fique em casa, não é? Então, se você quer fazer a sua oração pessoal, tem um horário ali e a gente vai lá e reza, tá bom? Tudo isso tá aí no nosso Facebook, tá certo? Dê uma olhadinha aí nos avisos que nós postamos hoje, é coisa nova, tá certo? Pois bem, antes de irmos diretamente ao catecismo e começarmos com a questão própria, seguindo aquilo que nós paramos há 2 semanas atrás, pois interrompemos a Escola da Fé por conta da Semana Santa, gostaria de falar um pouquinho sobre o número 8, pois nós estamos dentro da 8ª da Páscoa.
Desde o último domingo e até o próximo domingo, nós vamos celebrar a Páscoa do Senhor em 8 dias, como se fosse um só. São 8 dias solenes em que nós celebramos a ressurreição de nosso Senhor. Por quê? O número 8, não é? O número 8 aí ele é próprio da nossa tradição cristã. Se vocês forem até muitas fontes batismais ou pias batismais, como por exemplo é a da nossa matriz paroquial Santa Luzia, vocês vão ver que ela tem 8 lados. É um octógono. Por quê? Porque nós somos batizados no mistério da morte e ressurreição de Jesus. Todo mundo que é batizado mergulha na morte de Jesus e renasce com ele para uma vida nova. Como Jesus foi morto e sepultado, também fazemos essa experiência no batismo. Assim como ele não ficou preso na morte, também nós não ficamos e ressurgimos para a vida da graça, para uma vida nova. Então, o número 8, ele está ligado à nova criação, pois Deus criou o mundo, como diz o livro do Gênesis, ali nos primeiros capítulos, no relato sobre a criação, em 7 dias. O 8º, na verdade, é o primeiro dia da semana, porque é o dia em que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou no domingo, o primeiro dia da semana. Mas não é pura e simplesmente o primeiro dia da semana tal qual o livro do Gênesis relata, porque é uma nova criação. Então, o primeiro dia da semana é chamado de 8º, para indicar um novo dia, um dia que o Senhor fez para nós. E nós nos alegramos e exultamos nesse dia que o Senhor fez para nós. Por isso a 8ª da Páscoa, tá certo? Porque, inclusive, no Sábado Santo, há uma liturgia batismal. Nós poderíamos batizar pessoas na liturgia do Sábado Santo. Não fizemos por conta de toda essa situação da pandemia do coronavírus, mas certamente batizaríamos. E quem não é batizado na noite do Sábado Santo, na Vigília Pascal, renova as suas promessas batismais. Porque essa experiência é fundante para nós. É o sacramento que abre as portas para a igreja e para a vida na graça. Tá bom? Então, a 8ª da Páscoa está ligada à nova criação que Jesus realizou, ressuscitando. E diga-se de passagem, a nova criação supera a primeira criação. Tudo bem? Então agora, esclarecida aí o que significa a 8ª da Páscoa, o número 8 na nossa tradição cristã, vamos então voltar ao compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Quem tem em mãos pode pegar. Nós vamos estudar a questão 117, tá certo? Essa questão aparentemente pode ser que não seja muito importante, mas no decorrer do encontro vocês vão perceber a gravidade da questão, tá? A questão é a seguinte: quem é responsável pela morte de Jesus? Existem responsáveis pela morte de Jesus? Quem matou Jesus? Vamos ver a resposta do compêndio, que é uma resposta sintética, e depois a gente vai para o catecismo, que aprofunda a questão. Responde assim o compêndio. Questão 117. A paixão e a morte de Jesus não podem ser imputadas indistintamente nem a todos os judeus então vivos naquele momento, nem aos outros judeus vindos depois, no tempo e no espaço. Então o catecismo já diz logo de cara: não podemos colocar a culpa nos judeus, nem os judeus do tempo de Jesus, nem os judeus que vieram depois, inclusive os de hoje. Continuando a leitura. Cada um dos pecadores, ou seja, todo homem, é realmente causa e instrumento dos sofrimentos do Redentor. E mais gravemente culpados são aqueles, sobretudo se cristãos, ou seja, a responsabilidade maior
cai sobre os cristãos, que mais vezes caem de novo no pecado ou se deleitam nos vícios. Então o compêndio afirma: não podemos imputar culpa aos judeus. Quem matou Jesus? Quem são os responsáveis pela morte de Jesus? Aos judeus. O catecismo diz: não é bem assim, certo? E afirma que Cristo morreu expiando os nossos pecados. Portanto, ao invés de ficar culpando os judeus, a Igreja nos pede: olhemos para nós mesmos e vejamos a nossa responsabilidade diante da morte de Jesus, já que ele se tornou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Expiou os nossos pecados, como ouvimos na primeira leitura da Sexta-feira da Paixão, um dos cânticos do servo do Senhor, o quarto cântico, que estão no livro do profeta Isaías, mais especificamente capítulo 53 do profeta Isaías. Nós encontramos lá a afirmação de que Jesus era tido como alguém amaldiçoado, esquecido por Deus, mas na verdade ele tomava sobre si as nossas culpas, as nossas dores, os nossos pecados. Então basicamente responde assim o compêndio, mas nós vamos ver que a questão é bem mais complexa. Por quê? A Igreja se preocupa em dizer que a responsabilidade da morte de Jesus não é dos judeus, porque por séculos, muitos séculos, os judeus foram responsabilizados pela morte de Jesus e foram perseguidos. Ser judeu não era nada fácil em determinados momentos históricos, em especial na Idade Média. Me recordo muito bem de uma das aulas de História da Igreja, História Medieval, História da Igreja Medieval, nosso professor lá na PUC, dizendo que em Portugal, por exemplo, os judeus tinham que se esconder, ou então receberem o batismo publicamente, e dentro de casa eles continuavam sendo judeus, porque a sociedade não aceitava. Por quê? Consideravam-se os judeus como um povo amaldiçoado. Ora, se eles mataram Jesus, se eles condenaram ele, condenaram o Filho de Deus, então esse povo é um povo amaldiçoado. Mas é um raciocínio incorreto. E por que um raciocínio incorreto? Vejam bem, durante a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o Holocausto, o genocídio de 6 milhões de judeus pela Alemanha nazista. Ali foi o cume da coisa. Foi onde a Europa, os pensadores europeus, até mesmo muita gente dentro da igreja, refletiu e pensou: olha aí no que deu achar que os judeus são um povo amaldiçoado, um povo esquecido por Deus, que devem pagar por ter matado Jesus na cruz. Então, a igreja, sobretudo a partir do Concílio Vaticano II, que é aquela grande reunião de bispos que aconteceu lá no Vaticano na década de 60, mais especificamente entre os anos 1962 e 1965, ali a igreja, por meio de um documento chamado Nostra Aetate, a sigla é NA, são as iniciais de Nostra Aetate, é uma declaração sobre o diálogo interreligioso. Ali a igreja retira muito daquilo que fora dito no passado contra os judeus, dizendo que era um povo esquecido, amaldiçoado, um povo que matou o Filho de Deus. Se matou o Filho de Deus, então certamente carrega nas costas
uma grande culpa. Então a Igreja retrocedeu, sobretudo a partir do Concílio Vaticano II. Então isso tem mais de 50 anos. Para uma igreja que tem mais de 2000, é bastante tempo, tá? Inclusive, na sexta-feira da Paixão, na celebração das 15 horas, nós fazemos a chamada oração universal. São 10 orações por todas as pessoas. Inclusive, de modo especial, nessa última sexta-feira santa, o Papa Francisco inseriu uma oração. Então tivemos 11, uma oração por tempos de pandemia. Vocês devem se recordar, eu fiz esta oração também. Antes do Concílio Vaticano II, antes da reforma litúrgica, havia uma prece pelos judeus, como existe até hoje. Está lá, podem ver que uma das preces da oração universal é pelo povo judeu. Mas antes dessa nova compreensão, eles eram chamados inclusive de fétidos judeus, ou seja, fedidos, né? Para vocês terem uma noção de que essa coisa foi muito à frente, foi muito avante. Se a gente não entende esse contexto, essa história, nós não entendemos o porquê dessa pergunta aqui no Catecismo. Quem são os responsáveis pela morte de Jesus? Os judeus? São eles. Vamos então ao Catecismo e a gente vai se aprofundar nessa questão. Lembrando que o povo judeu não pode ser imputado como responsável pela morte de Jesus, e o Catecismo chama a responsabilidade para nós mesmos que somos pecadores, principalmente quando insistimos no pecado, nos vícios, tá certo? Então agora convido vocês a pegarem o Catecismo, a gente vai fazer a leitura, acabamos de ver a questão no compêndio, vamos ao Catecismo, vamos ao parágrafo 595, tá? Do Catecismo da Igreja Católica, tá certo? Quem não tem, pode encontrar na internet. O título é Jesus morreu crucificado. Lembrando que a gente está passando por todos os nossos artigos de fé. Ele começa falando sobre o processo de Jesus. Então a morte de Jesus teve um processo que o antecedeu. E afirma que existiram dissensões entre as autoridades judaicas em relação a Jesus, ou seja, nem todos os judeus concordaram com a morte de Jesus na cruz. É isso que o Catecismo vai desenrolar para nós aqui. Vamos fazer a leitura. Entre as autoridades religiosas de Jerusalém, não houve somente o fariseu Nicodemos ou o ilustre José de Arimateia como discípulos secretos de Jesus, mas durante muito tempo foram produzidas dissensões acerca de Jesus, a ponto de, às vésperas de sua paixão, São João poder dizer deles que um bom número deles creu nele, ainda que de forma bem imperfeita. Ou seja, o Catecismo já começa dizendo que José de Arimateia e também Nicodemos, que eram membros do conselho, eles seguiam Jesus às escondidas, não é? Nicodemos é aquele que procurou Jesus à noite. Está lá no Evangelho de João, capítulo 3. À noite aí significa que às escondidas, tá? E depois José de Arimateia é aquele que vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus. Pede autorização para retirar o corpo de Jesus da cruz. E Pilatos permite, significa que ela é uma pessoa importante. Eram membros do Sinédrio, eram judeus que seguiam a Jesus, porém às escondidas, tá certo? Então, já encontramos aqui duas figuras ilustres que se opunham à morte de Jesus. Eram judeus, eram chefes da religião judaica, mas eram contrários
a condenação de Jesus. E o catecismo vai além, que existiam muitos outros. Naquela semana que antecedeu a Semana Santa, a liturgia da palavra ela vai preparando a condenação de Jesus. Nós encontramos ali o relato de que muitos acreditaram em Jesus por conta da ressurreição de Lázaro. Então, diante de Jesus, realiza-se aquilo que nós encontramos nos relatos da infância de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulos 1 e 2. Lá na apresentação do menino Jesus ao templo, nós encontramos Simeão que aparece e diz: esse menino vai ser causa de contradição. Diante dele, alguns ficarão em pé, outros vão cair. Ele será causa de soerguimento para uns e causa de queda para outros. Ou seja, ali já se anuncia que, diante de Jesus, Israel ficará dividido. Então, alguns judeus eram favoráveis à morte de Jesus e outros não. Aqui já encontramos uma dissensão, uma divisão. Então, aquilo que o compêndio disse, que os judeus da época de Jesus não podem ser todos responsabilizados pela morte de Jesus, nós já encontramos aqui indícios disso. Lembrando também que os 12 apóstolos eram judeus, que Maria, Nossa Senhora, era judia, Maria Madalena, as demais mulheres que seguiam Jesus de perto, o próprio Jesus era judeu, não pode esquecer nunca disso, né? Então vamos continuar com a nossa leitura, tá certo? Diz assim: isso não tem nada de surpreendente se levarmos em conta que no dia seguinte a Pentecostes, uma multidão de sacerdotes obedecia à fé, e que alguns do partido dos fariseus haviam abraçado a fé, a ponto de São Tiago poder dizer a São Paulo que zelosos partidários da lei, milhares de judeus abraçaram a fé. Durante o tempo da Páscoa, nós, na primeira leitura, lemos sempre um trecho do livro dos Atos dos Apóstolos, que narra os inícios da igreja em Jerusalém, e depois vai se expandindo. Então, nós encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos a experiência pós-Pentecostes e a pregação inicial do Evangelho, que é uma pregação querigmática, que se baseia na pregação da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, mistério central da nossa fé. E ali muitas vezes nós encontramos Pedro discursando. Pedro faz muitos discursos querigmáticos, e nesses discursos muitas pessoas se convertem, e grande parte deles são judeus. Então, o que o catecismo diz é aquilo que a gente encontra lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 6, depois Atos 15 e Atos 21. O próprio apóstolo Paulo era um judeu, fariseu, fervoroso, que se converte à fé cristã. Então, muitos judeus abraçaram a fé através da pregação querigmática de Pedro e depois de Paulo. Muitos chamam o livro dos Atos dos Apóstolos de Atos de Pedro e de Paulo. Tá certo? Então, encontramos aqui dissensões entre os judeus. Não foi unânime a condenação de Jesus, não foi unânime a morte de nosso Senhor. Diante de Jesus, Israel ficou dividido. Essa resposta é mais adequada. Continuando no parágrafo 596. As autoridades religiosas de Jerusalém não foram unânimes na conduta a adotar em relação a Jesus. Os fariseus ameaçaram de excomunhão os que o seguissem. Aqui é bom a gente fazer uma observação. O catecismo menciona aí na nota de rodapé João capítulo 9. É a cura
do cego de nascença. Nós ouvimos este evangelho, se eu não me engano, no 5º domingo da Quaresma. É Jesus que cura o cego de nascença. É a cura de Adão, é a cura da humanidade que não enxerga devido ao pecado. Ali nós encontramos uma grande briga. E não somente ali, naqueles capítulos 7, 8, 9, nós encontramos uma grande disputa entre os discípulos de Jesus e alguns judeus que não acreditavam. Entre o do Evangelho segundo João, ele dizia que nesses capítulos nós encontramos talvez as páginas mais violentas das Sagradas Escrituras, ele dizia. Aqui é bom a gente entender que o Evangelho não foi escrito no momento em que as coisas aconteceram. Existem hipóteses. Hoje, a hipótese mais aceita é que os evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, foram escritos 30, 40 anos depois da paixão, morte e ressurreição de Jesus. O evangelho de Marcos é datado mais ou menos no ano 70 depois de Cristo. E os evangelhos de Mateus e Lucas, mais ou menos no ano 80 depois de Cristo. E o Evangelho segundo João, que nós estamos mencionando agora, com relação ao relato da cura do cego de nascença, foi escrito por volta do ano 90 ou 100 depois de Cristo. Então muita coisa que entrou nos textos bíblicos dizem respeito ao momento em que eles estavam vivendo. Então o texto diz lá, no relato da cura do cego de nascença, capítulo 9, que quem aderisse a Jesus seria expulso da sinagoga, seria condenado à excomunhão, fora da comunhão dos judeus. E isso era o contexto dos evangelhos. Então os evangelhos foram escritos nesse contexto. Aqueles que acreditaram em Jesus como Messias, eles não eram bem-vindos na sinagoga. A gente pode entender isso muito bem. Então havia um conflito muito grande entre os discípulos de Jesus. Muito bem, retornamos, não é? Tivemos aí uma queda na conexão, voltamos então. Pois bem, dizia que os evangelhos foram escritos depois dos relatos, aliás, dos fatos. Então eu sempre digo isso a vocês, né? A gente não pode achar que havia ali um jornalista escrevendo os evangelhos enquanto Jesus curava alguém, enquanto Jesus encontrava uma pessoa, Jesus estava sendo crucificado, tinha alguém escrevendo o evangelho. Isso não aconteceu. Os evangelhos foram escritos muito tempo depois. Foram escritos depois. E depois, nesse momento, havia um conflito entre os judeus que aceitaram Jesus como Messias e aqueles que não o aceitaram. Então esse conflito entrou nos evangelhos. Então aquilo que é dito no relato da cura do cego de nascença e também nos outros evangelhos passa para o texto bíblico. Então havia um conflito entre a sinagoga judaica e os discípulos de Jesus. E isso aparece no texto bíblico. Porque os cristãos continuaram a frequentar a sinagoga até o ponto em que eles foram expulsos de fato. Não houve mais espaço para eles. Por isso, às vezes, a gente encontra relatos nos evangelhos de um conflito bem grande entre os discípulos de Jesus e alguns judeus. Isso é importante a gente perceber, tá certo? Senão a gente faz uma leitura fundamentalista da Bíblia. E tudo que a gente quer é não fazer uma leitura fundamentalista das Sagradas Escrituras. Por isso a Igreja nos pede que devemos sempre ir ao contexto do texto. Porque um texto fora do contexto pode se tornar um pretexto. Por isso é sempre perigoso retirar um trechinho, um versículo da Sagrada Escritura sem mencionar o seu contexto. Aquilo que vem antes, aquilo que vai depois.
Então a igreja nos pede, o que acontecia na época em que os textos foram escritos? Tá bom? E precisamos identificar. Aí entra a questão da exegese bíblica, para depois fazer uma boa hermenêutica bíblica, ou seja, uma boa interpretação das Sagradas Escrituras. Mas esse conflito não se deu com todos os judeus. Havia um conflito entre a sinagoga judaica e os judeus que aceitaram Jesus? Sim, mas não atingiu a todos. Diante de Jesus, Israel ficou dividido, tá bom? Então vamos lá, continuando, ainda no parágrafo 596. Aos que temiam que todos crerão em Jesus e os romanos virão e destruirão o nosso lugar santo e a nação, o sumo sacerdote Caifás propôs, profetizando: não compreendeis que é de vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça a nação toda? Isso nós encontramos também na semana que antecedeu a Semana Santa. Caifás dizendo, é melhor que morra um do que toda a nação morra. Sem saber, assim interpreta o evangelista João, ele profetizou sem saber. Muitas vezes nós somos instrumentos de Deus sem saber, não é? Então Deus, quando quer contar com instrumentos, ele sempre conta. Isso faz a nossa vaidade ir lá para baixo, não é? Às vezes sem saber, Deus está se utilizando de nós para falar a outras pessoas, né? Somos aí o jumentinho de Jesus, verdade? Pois bem, o Sinédrio, lembrando que o Sinédrio é a instância que julgava, tá? Uma espécie de STF, mal comparando com os dias atuais. Lembrando mais uma vez que a lei religiosa era a lei civil, não existia separação entre esfera religiosa e esfera civil. As autoridades religiosas eram as autoridades civis, era um estado teocrático, um governo liderado por homens religiosos, homens da fé. Como ainda hoje nós temos no Irã, por exemplo. É um estado muçulmano. E quem dirige o estado são os religiosos, os líderes muçulmanos. Durante muito tempo o cristianismo também teve esta realidade, mas já não temos mais. Hoje vivemos sob a experiência do estado laico, né? A separação entre estado e igreja. O estado não professa nenhum credo, justamente para que as pessoas escolham a sua fé, pois a religião do rei, a religião do imperador, tinha que ser a religião de todos os súditos, de todas as pessoas. Então eu falava daqueles judeus em Portugal na Idade Média que foram obrigados a serem batizados diante da sociedade, mas que na intimidade, dentro de sua casa, eles continuavam judeus. Eles receberam o nome de cristãos novos, diferente de novos cristãos. Cristãos novos, para não serem perseguidos, para não serem muitas vezes mortos, eles socialmente assumiram uma casca de cristão, mas continuavam judeus dentro de suas casas. E isso nós tivemos no nosso país. Durante o período imperial, também o período colonial, a religião era a religião católica. Os portugueses eram católicos, o rei era católico, então todo mundo tinha que ser católico, as outras religiões eram proibidas. Então, os escravos, advindos da África à força, trouxeram um pouco da sua religiosidade, mas não poderiam exercer essa religiosidade em público, socialmente. Então, eles começaram a dar nomes cristãos às entidades que hoje nós chamamos da Umbanda. Então, Jesus tem um nome equivalente lá na Umbanda. Na verdade, era algo
para enganar os senhores feudais. Era uma casca. Então, socialmente eram cristãos, mas na intimidade cultivavam a sua religiosidade, que hoje a gente chama de religiosidade de matriz africana, Umbanda, o Candomblé. Mas graças a Deus isso não existe mais. Estamos no estado laico, ou seja, cada pessoa escolhe a sua fé, a sua religião. Estado laico não é proibir religião, como muitas pessoas entendem. Seria o estado laicista assim. Estado laico significa que o Estado não professa nenhum credo religioso e dá liberdade religiosa às pessoas. Nós temos liberdade religiosa dentro do Estado laico, porém ninguém é forçado a ser católico ou evangélico, ou seja, a religião que for. A religião do presidente não precisa ser a religião da maioria das pessoas. As pessoas são livres no Estado laico. Isso para dizer que os judeus durante muito tempo sofreram socialmente uma coisa para não serem perseguidos, mas dentro da sua intimidade cultivavam ali a sua religiosidade judaica. Aqueles que não acreditaram em Jesus como Messias continuam até nós hoje, o povo judeu. São eles os culpados da morte de Jesus? Vamos amaldiçoá-los? Não, é claro que não. Sem dúvida que não. Hoje a Igreja Católica tem um relacionamento muito bom com os judeus. Fazemos o chamado diálogo interreligioso. Isso é muito importante para nós. Como eu disse, a grande questão que fez a Igreja pensar e a sociedade também pensar foi o Holocausto, a morte dos 6 milhões de judeus nas câmaras de gás, nos campos de concentração, fabricados pelos nazistas. Então, tá vendo? Culpar um povo pela morte de Jesus, amaldiçoar um povo, dizer que um povo é maldito, dá nisso. Então o nazismo pegou uma carona nisso aí, não é? Claro que o Hitler tinha lá as maluquices dele, a questão muito mais complexa, não é? Mas sem dúvida, é uma das questões que ajudou a chegarmos a este ponto, não é? Então, se esse povo matou o Filho de Deus, é um povo amaldiçoado. Então, tem que morrer, tem que sofrer, tem que ser perseguido. E não é bem assim, nós sabemos, não é? Pois bem, diz assim: o Sinédrio, depois de declarar Jesus passível de morte, na qualidade de blasfemador, isso a gente falou no encontro passado, Jesus foi acusado de blasfemo porque se fez igual a Deus. De fato, ele é Deus conosco mesmo. Mas tendo perdido o direito de pô-lo à morte. Quem perdeu o direito de pôr à morte a Jesus ou a qualquer pessoa? Os judeus. Isso apareceu nos relatos da paixão. Então, as autoridades judaicas que queriam a morte de Jesus, depois de condená-lo no Sinédrio, levaram ele até Pilatos, para que Pilatos condenasse ele, porque o Império Romano, que governava a Judéia naquele período, inclusive a Judéia era uma província judaica e tinha um governador, que era Pilatos, tinha suprimido ou retirado dos judeus essa condição de condenar alguém à morte. Tanto que eles dizem diante de Pilatos: trouxemos ele a ti, que se não fosse um malfeitor não teríamos feito isso. Ele não estaria aqui se não fosse um malfeitor. E você sabe que a gente não pode matar ele. Por isso que a gente veio pedir autorização. Mas a gente sabe que ao final das contas Pilatos lava as suas mãos, entrega Jesus a eles, então eles crucificam a Jesus. Correto? Então os judeus não tinham o direito de matar ninguém naquele momento, pois estavam sob a ocupação de estrangeiros, dos romanos. Era a época do Império Romano. Pois bem, entrega Jesus aos romanos. Então os judeus entregam Jesus aos romanos, acusando-o de revolta política.
o que colocará Jesus no mesmo pé que Barrabás, acusado de sedição. São também ameaças políticas o que os chefes dos sacerdotes fazem a Pilatos para que condene Jesus à morte. Aqui nós encontramos aquilo que vemos nos relatos dos evangelhos. Alguns dos judeus, as autoridades judaicas, os chefes dos sacerdotes, colocando Jesus contra o império, porque Jesus se declarou rei. E eles diziam: todo aquele que se declara rei está contra César, que era o rei, era o imperador. Então a questão foi politizada. E Pilatos temia uma revolta. Então acaba lavando as mãos diante daquela questão. Um gesto muito ruim para nós, não é? Lavar as mãos, de vez em quando o Papa Francisco toca nesse assunto, né? Vamos fazer o que diante de certas questões problemáticas da nossa atualidade? Lavar as mãos? Ser indiferentes? Que é uma tentação muito grande hoje. A tentação da indiferença. Tanto fez, tanto faz. Para mim não me importa muito, não é? Não pega no meu calo, então não tem problema. Então a questão foi politizada. Se Pilatos concordasse com o messianismo de Jesus, e Jesus entrou em Jerusalém, aclamado como rei, então poderia ser acusado de alguém que estava proclamando rei, alguém que não fosse o imperador romano, que não fosse César. Então a questão foi politizada, então houve uma pressão sobre Pilatos com relação ao fato de Jesus ser rei. A questão foi politizada aqui. Então Pilatos lava as mãos e entrega aos judeus que o crucificaram. Muito bem. Não sei se está surgindo alguma questão aí. Se surgir, talvez eu consiga responder, tá bom? Havendo alguma dúvida, vocês fiquem à vontade aí para questionar, tá certo? Vamos então continuar a nossa leitura aqui, parágrafo 597, que tem o seguinte título: Os judeus não são coletivamente responsáveis pela morte de Jesus. A questão é essa. O povo judeu foi, principalmente no período medieval, condenado coletivamente. Você é judeu, então você é responsável pela morte de Jesus. E o catecismo afirma, a igreja afirma: os judeus não são coletivamente responsáveis pela morte de Jesus. Alguns judeus provocaram a morte de Jesus, mas não se pode dizer que todos os judeus provocaram a morte de Jesus. Nós vamos ver aí as consequências de tudo isso, não é? Amaldiçoar um povo é algo muito perigoso. Vamos lá, a leitura. Levando em conta a complexidade histórica do processo de Jesus, que processo? Processo de julgamento de Jesus, manifestada nos relatos evangélicos, e qualquer que possa ser o pecado pessoal dos atores do processo, ou seja, Judas Iscariotes, pois entregou Jesus, pois a culpa é dele, ele que entregou. Ele é um dos atores. Outro, o Sinédrio em conjunto, Pilatos, conhecido só de Deus, ou seja, o pecado pessoal dessas pessoas, Judas, os membros do Sinédrio, Pilatos, o pecado pessoal deles é conhecido apenas por Deus. É questão do foro interno, só Deus sabe o que eu estou pensando agora. Só Deus sabe. Eu e Deus, aquilo que está na minha consciência. Não se pode atribuir a responsabilidade ao conjunto dos judeus de Jerusalém, a despeito dos gritos de uma multidão manipulada e das censuras globais contidas nos apelos à conversão depois de Pentecostes. Então nós encontramos o povo ali diante de Pilatos, Pilatos dizendo: tem aqui Jesus, tem Barrabás, qual deles vocês querem que eu solte? E a multidão, instigada por alguns dos chefes dos judeus, dizia: solta Barrabás, que
que foi acusado de sedição, de levante contra o Império Romano. Escolheram Barrabás e Jesus, diziam: crucifica-o, crucifica-o, que o seu sangue caia sobre as nossas cabeças. Então há uma questão do pecado pessoal aí. Não se pode atribuir coletivamente a morte de Jesus aos judeus. O próprio Jesus, continuando a leitura, ao perdoar na cruz, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E Pedro, depois dele, apelaram para a ignorância. Ignorância aqui no sentido de não saber. Não é no sentido do cara ser bruto, né? Esse cara é bruto, né? Ignorante. Não. Ignorância aqui no sentido de não saber. Eu tinha um professor que dizia que o problema da igreja é a ignorância, ou seja, o não saber. Por isso é muito importante estudarmos, lermos, nos informarmos. E Pedro, nos seus discursos querigmáticos no livro dos Atos dos Apóstolos, diz: eu sei que vocês fizeram isso por ignorância. O quê? Mataram Jesus, pendurando-o numa cruz. Volta e meia Pedro diz isso nos seus discursos querigmáticos que a gente acompanha no livro dos Atos dos Apóstolos. Então fizeram por ignorância. Jesus diz: Pai, eles não sabem o que estão fazendo, perdoa-lhes. Apelaram para a ignorância, o próprio Jesus e Pedro depois. Ignorância de quem? Dos judeus. E até dos chefes deles. Muitos não sabiam o que estavam fazendo. Menos ainda pode-se, a partir do grito do povo, seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos, que significa uma fórmula de ratificação. Estender a responsabilidade aos outros judeus no espaço e no tempo. Essa é a grande questão. Então, os responsáveis são os judeus do tempo de Jesus, aqueles que gritaram, instigaram a multidão: crucificam, crucificam. Não se pode estender a todos os outros judeus até os dias de hoje, aqueles que estão distribuídos pela história, no tempo e no espaço, como diz aqui o catecismo, a responsabilidade sobre a morte de Jesus, porque isso vai dar problema. Aqui entra uma citação do Concílio Vaticano II. Diz assim, por isso a Igreja declarou muito oportunamente no Concílio Vaticano II o quê? Aquilo que se perpetrou em sua paixão não pode indistintamente ser imputado a todos os judeus que viviam então, os judeus daquele tempo, o tempo de Jesus. Todos eles são responsáveis? Não. Nem aos de hoje. Os judeus não devem ser apresentados nem como condenados por Deus, nem como amaldiçoados, como se isso decorresse das Sagradas Escrituras. Por que está sendo dito isso? Porque isso foi alimentado durante muito tempo. Os judeus foram considerados um povo amaldiçoado. Mataram o Filho de Deus? Então é um povo amaldiçoado, né? Porque para matar o Filho de Deus, o Filho de Deus veio ao mundo e eles mataram ele, então eles são amaldiçoados mesmo, né? Então é um povo, certamente Deus esqueceu esse povo, né? Porque se matou o Filho de Deus. Então isso foi alimentado por séculos e os judeus sofreram muito. Foram perseguidíssimos, entende? Um povo que sofreu demais. Hoje, graças a Deus, a igreja faz diálogo interreligioso com os judeus, inclusive. E não mais os culpamos com relação a isso. Como dizia a vocês, no missal anterior ao missal que nós temos hoje, o missal conhecido como Missal de Trento, não é? Da Missa de Trento. Lá nós tínhamos aquela prece na oração universal pelos judeus, chamando-os de fétidos judeus. Mas isso foi retirado, graças a Deus, como vocês puderam perceber na última Sexta-feira Santa, não é? Pois bem, parágrafo 598, diz assim o título, ou subtítulo: Todos os pecadores
foram os autores da paixão de Cristo? Aqui vem a resposta. Se diz que os judeus não são os responsáveis pela morte de Jesus, quem são? Todos os pecadores, é o que diz o Catecismo da Igreja Católica. Vamos à leitura então. No magistério de sua fé, ou seja, no ensinamento sobre a fé e no testemunho de seus santos, a Igreja nunca esqueceu que foram os pecadores, como tais, os autores, e como que os instrumentos de todos os sofrimentos, porque passou o Divino Redentor, levando em conta que nossos pecados atingem o próprio Cristo. Vamos dar uma paradinha aqui. Bom, aqui eu vou entrar numa questão mais teológica, tá certo? Os teólogos hoje, dizem que a morte de Jesus é decorrência do modo como Jesus viveu. Que Jesus iria morrer, certamente, porque ele assumiu a natureza humana, assumiu um corpo humano, e para nos livrar da morte, ele experimentou a morte, vencendo a morte. Cantamos, não é? Nem todos, né? Você sabe que quem sabe faz ao vivo, né? Quem não sabe também. Quem canta faz ao vivo, né? Quem não canta também, né? Como o padre tem tentado a se arriscar aí, né? Não canta nada, mas tenta fazer alguma coisa lá. Ó morte, estás vencida, né? Ó morte, onde estás, em São Paulo, que diz, virou cântico, não é? Está lá no Exulte, na proclamação da Páscoa, não é mesmo? Então, as causas históricas da morte de Jesus foi o modo como ele viveu. Então, o modo como Jesus viveu certamente desafiou as autoridades judaicas do seu tempo. Podemos lembrar aqui que Jesus causava inveja em alguns dos judeus. Principalmente, diz o Evangelho segundo João, com a ressurreição de Lázaro, muitos começaram a crer em Jesus. E eles não queriam isso. Então, o fato de Jesus também entrar no templo e expulsar os vendilhões do templo, imagina, ele entrou no centro da religião judaica. O que eles tinham de mais importante, que era o templo, e lá derruba a mesa dos cambistas e diz, não façais da casa do meu pai uma casa de ladrões, um covil de ladrões. Certamente esse gesto desagradou a muito. E o fato de Jesus andar com os pecadores, andar junto com mulheres, as mulheres não podiam ser discípulas de um mestre, e Jesus permitiu que Maria Madalena, Susana e outras o acompanhassem. Jesus se aproximava de leprosos, então tudo isso desagradava muita gente. Então existem razões históricas para a morte de Jesus. O modo como ele viveu o levou à condenação. Então são razões históricas. Mas o sentido da morte de Jesus é o perdão dos nossos pecados, é a expiação dos nossos pecados. É o sentido teológico, espiritual. Então a morte de Jesus tem causas históricas, e o sentido que se dá à sua morte é a expiação dos nossos pecados. Nós encontramos isso lá nos 4 cânticos do servo sofredor. Ouvimos todos eles na primeira leitura da Semana Santa. Por isso a missa, dentro da Semana Santa, ela é muito importante. A missa da segunda, da terça e da quarta. A gente valoriza muito o tríduo pascal. E é claro, o tríduo pascal é muito mais importante, mas não é o centro do ano litúrgico. Mas a liturgia da palavra da segunda, da terça e da quarta vai nos preparando para o tríduo pascal. Nós encontramos ali os 4 cânticos do servo sofredor que estão lá no livro do profeta Isaías. Talvez o principal deles, o 4º cântico, está no capítulo 53 do profeta Isaías, que a gente ouviu
Na Sexta-feira Santa, na primeira leitura, ali nós encontramos o sentido da morte de Jesus. Por suas chagas fomos curados. Na verdade, ele tomava sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Por isso foi tão ferido, machucado, tão chagado, porque tomou sobre si os nossos males. A paz que temos, mediante a reconciliação, é preço caro. A morte de Jesus. Tudo bem? Essa questão ela é polêmica. Já adianta a vocês, viu? Tá? Então a morte de Jesus tem causas históricas, ou seja, o modo como ele viveu. Mas o sentido é a expiação dos nossos pecados. Porque a gente não pode dizer simplesmente que Jesus nasceu para morrer na cruz e perdoar os nossos pecados. Porque toda a obra de Jesus é redentora. Todos os seus atos são salvíficos. Todos os seus atos são redentores. É isso que os teólogos hoje querem nos dizer, tá? Claro que a cruz é a grande expressão do amor de Deus pela humanidade, mas não é o único ato. O fato de Jesus se encarnar, se tornar um de nós, curar muitas pessoas, perdoar muitas pessoas, partilhar da sua vida, expulsar o mal da vida das pessoas, são atos salvíficos. São atos de amor que culmina com um grande ato na cruz. Tá certo? Então, a morte de Jesus tem razões históricas e o sentido teológico é a expiação dos nossos pecados. Uma coisa não anula a outra. Elas convivem muito bem. Tá certo? Pois bem, continuemos então aqui a nossa leitura. Levando em conta que nossos pecados atingem o próprio Cristo. Aqui o Catecismo faz uma citação, a citação número 967. Se a gente vai lá no rodapé, a gente vai encontrar a citação de Mateus 25. É a cena do juízo final em Mateus. É aquele trecho em que Jesus diz: tive fome, me destes de comer. Tive sede, me deste de beber. Estive nu e me vestistes, e assim por diante. E os demais ele diz, ao contrário: eu tive sede e vocês não me deram de beber. Tive fome e vocês não me deram de comer. Isso significa que o pecado é sempre uma ofensa a Deus. Mas essa ofensa, na maioria das vezes, ela é uma ofensa às pessoas. Ofendendo as pessoas, a gente ofende a Deus. Então, você não me deu de comer, eu estava no sofredor. Então, a ofensa feita à pessoa ofende a Deus. Porque o pecado é sempre uma negação de Deus. Ele é uma ofensa a Deus. Tanto que, vale a pena repetir, o que é o ato de contrição perfeita? Vocês se lembram? Então, o ato de contrição perfeito é aquele da qual a gente se arrepende por ter ofendido a Deus, que é sumamente bom e amável. E o ato de contrição imperfeito, que também é bom, mas tem uma limitação. Qual é? A gente se arrepende por medo do inferno, medo da condenação. É um mal-estar por conta da situação que a gente entrou por conta do pecado. Mas falta a consciência de ter ofendido a Deus, que é bom, que é amável. Tudo bem? Então, o pecado é sempre uma ofensa a Deus, sempre uma negação de Deus, é sempre dar as costas para Deus. Lembrando que aqui o Catecismo está dizendo que os autores da morte de Jesus são todos os pecadores, mas ainda nós que somos cristãos. Então, levando em conta que nossos pecados atingem o próprio Cristo, atingem indiretamente, pois para atingir a Deus, a gente tem que atingir a criatura. A Igreja não hesita em imputar aos cristãos a responsabilidade mais grave no suplício de Jesus. Responsabilidade que com excessiva frequência estes debitaram quase exclusivamente aos judeus. Então é uma questão histórica. Quem são os culpados? Os judeus. Eles mataram Jesus. E nós, cristãos? Nós não. A gente não tem nada a ver com isso. O nosso pecado não tem nada a ver com a morte de Jesus. E tem.
É isso que a igreja está nos dizendo. Ao invés de ficar olhando para os outros, olhar para si mesmo e ver que nós erramos. Ao invés de ficar culpando o povo judeu e imputando a eles esta culpa, mesmo aqueles que não estiveram lá, os judeus de hoje, culpar os judeus de hoje pela morte de Jesus é um grande erro, certamente. Mas isso aconteceu, é histórico, tá? E é perigoso. E culminou com um grande problema do Holocausto, realizado pelos nazistas, tá certo? Pois bem, diz assim o catecismo: devemos considerar como culpados desta falta horrível os que continuam a reincidir em pecados, já que são os nossos crimes que arrastaram o nosso Senhor Jesus Cristo ao suplício da cruz. Com certeza, os que mergulham nas desordens e no mal, de sua parte, crucificaram de novo o Filho de Deus e o expõem às injúrias. É citação na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 6. Então aqui o autor da carta aos Hebreus, que não é Paulo, tá bom? Não é São Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. E muitos dizem assim: não é uma carta, não foi dirigida aos Hebreus e nem foi escrita por Paulo, tá? Não é carta porque não segue a estrutura das epístolas da época de São Paulo, comparando com as outras, por exemplo, a carta aos Romanos ou a primeira carta aos Coríntios. Não tem lá a saudação inicial, não tem o corpo, não tem a despedida no final, então não é uma carta, tá? Nem foi dirigida aos Hebreus, mas fala muito dos Hebreus, tá? E nem foi escrita por São Paulo, tá bom? Mas a Sagrada Escritura é a revelação divina, está no cânon bíblico, certo? Então os nossos pecados nos responsabilizam pela morte de Jesus, ainda mais quando a gente reincide no pecado. E é imperioso reconhecer que nosso próprio crime, nesse caso, é maior do que o dos judeus. Por quê? Vamos ver. Então a gente é mais responsável que os judeus, pois estes, os judeus, como testemunha o apóstolo, se tivessem conhecido o Rei da Glória, nunca o teriam crucificado. É São Paulo se dirigindo aos Coríntios na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 8. Então entra a questão da ignorância. Se tivessem conhecido, nunca teriam crucificado, pois eles esperavam, rezaram tanto tempo para que viesse o Messias, o libertador deles, o ungido de Deus, mas por ignorância não o reconheceram. Nós, porém, fazemos profissão de conhecê-lo. Então, por isso somos mais responsáveis. Eles não professam Jesus como Messias. Para eles, Jesus foi mais um judeu. Mas nós professamos Jesus como Messias, Filho de Deus, nosso Redentor e Salvador. Por isso, a responsabilidade é muito maior para nós. E quando o negamos por nossos atos, o pecado é sempre uma negação de Deus, de certo modo, levantamos contra ele nossas mãos homicidas. Olha só. Pesado, né? Mas é isso. Agora uma citação de São Francisco de Assis, muito interessante. Ó, os demônios, então, não foram eles que o crucificaram. Então, vamos botar a culpa no demônio, então, né? Se não é dos judeus, é de quem, então? Do demônio, né? O Mel Gibson coloca lá no filme da Paixão o diabo, né? Ele aparece ali. É claro que o mal, ele foi incitado ao ser humano por Satanás, certo? Mas o homem escolheu pecar, o homem escolheu o mal, escolheu desobedecer a Deus, então a responsabilidade é humana. O maligno se aproveita das brechas que nós seres humanos deixamos, tá? Mas precisamos assumir os nossos atos, que muitas vezes são maus, não é?
praticamos atos maus. Jesus diz: vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Imagina o Pai Celeste, se não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem, não é? Pois bem, então não se pode responsabilizar o demônio também. Eles atuam quando a gente adere ao mal, sem dúvida, mas não dá para responsabilizar. É São Francisco de Assis dizendo: os demônios então não foram eles que o crucificaram. És tu que com eles, o crucificaste e continuas a crucificá-lo, deleitando-te nos vícios e nos pecados. Então, resumindo, de quem é a grande responsabilidade pela morte de Cristo? Nós, os cristãos, pois ele morreu por nós, para expiar os nossos pecados. Tudo bem? Então, se a gente não entende a história, talvez a gente não entenda a importância dessa questão. Por isso é importante olhar para a questão histórica. Como foi tratado o povo judeu outrora? Por nós cristãos, inclusive. Um povo amaldiçoado, matou o Filho de Deus. Então esses daí, como a gente costuma dizer, né? Ou algumas pessoas costumam dizer: acho que eu taquei pedra na cruz, né? Para estar sofrendo tanto assim. Inclusive, gente, dizer assim, quando a gente vê alguém sofrendo, né? A gente fala assim: isso é uma judiação. Judiar vem de judeu. Olha, eles foram tão judiados, tão maltratados ao longo do tempo, por receberem essa culpa, que surgiu aí esse tratamento, né? Esse vocábulo. Isso é uma judiação. Quando a gente diz isso, a gente está fazendo menção aos judeus. Está dizendo. Porque sofreram mesmo. A gente não tem noção disso. Então aconselho vocês a lerem alguma coisa sobre como viveram os judeus, em especial na Idade Média. O Novo Testamento relata conflito entre cristãos e judeus? Sim. Mas não eram todos. Diante de Jesus, Israel ficou dividido. Tá bom? Penso que é isso, né? Estamos chegando aí às 8h15 da noite. Boa noite para todo mundo aí, tá? Bia Oliveira, boa noite para você e boa noite a todos. Eu vi que o Padre João apareceu aí, né? Foi vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. A todos vocês, ótima noite. Ficou claro, gente? Compreenderam a gravidade da questão? Parece uma pergunta muito simples, né? Quem são os responsáveis pela morte de Jesus, não é? É porque o povo judeu sofreu demais por conta disso. Foram responsabilizados, considerados, repito, um povo amaldiçoado. Mas, graças a Deus, a Igreja, já desde o Concílio Vaticano II, retrocedeu nessa questão, tá? Então, o Concílio Vaticano II nos faz dialogar com o povo judeu. Então, procurem na internet aí a declaração Nostra Aetate, que é a declaração sobre diálogo interreligioso do Concílio Vaticano II, que fala sobre esse diálogo com as demais religiões que não são cristãs, tá? Entre elas é a principal, o judaísmo, tá bom? Então, quando você fala assim, isso é uma judiação, não está fazendo menção ao povo judeu que foram judiados, foram maltratados, e muito, tá certo? Bom, espero que tenham gostado, e, bom, na próxima terça-feira, certamente com a graça de Deus permitir, a gente se encontra, tá? Lembrando que as próximas questões estão relacionadas a isso, tá? As próximas questões estão relacionadas a isso. Então fica aí o convite a evitarmos o pecado, não é? Tá bom? Desejo a todos vocês uma boa noite, um bom descanso. Lembrando que amanhã temos missa às 9 horas da manhã. E olha, muito oportuno dizer, os nossos jovens
como no ano passado, estavam preparando uma encenação da paixão de Cristo. Mas, como não tivemos procissão do Senhor morto, então não houve encenação. Mas eles já tinham feito muitas coisas, inclusive a gravação das falas. Eles foram até um estúdio e gravar as falas deles, tá bom? Então fizeram uma adaptação, um vídeo, que está postado aí no nosso Facebook e também no nosso canal do YouTube. Procure lá o nosso canal, Paróquia Santa Luzia Virgem Mártir, e assistam, tá? Certamente vocês vão reconhecer algumas vozes, tá bom? Que são dos nossos jovens. Então assistam lá essa adaptação da Paixão do Senhor que os nossos jovens fizeram, tá certo? Acompanhem a nossa programação, estejam atentos e rezemos para que estejamos de volta o mais breve possível e aceitemos a situação, gente. Rezemos para que isso termine, sim, mas aceitemos. Nós precisamos nos recolher. Precisamos. Nos recolhemos agora para evitar maiores problemas. Então, se a gente não aceita, fica pior. E reitero, tá? Todas as vezes que eu rezo a missa, eu rezo sozinho mesmo. Sou eu quem prepara o celular para gravar. Mesmo quando tem uma gravação ali de alguma música, de alguém cantando, é gravação mesmo, não tem ninguém cantando, não tem ninguém comungando ali. Algumas pessoas me pediram, padre, eu posso ficar ali? Aí você vem dar comunhão para mim? Eu não posso, né? É injusto isso, certo? Então acompanhem as missas, aqueles que podem, acompanhem aí a nossa transmissão online. E olha, recomendo também a vocês lerem a carta pastoral de Dom Pedro. Ele escreveu uma carta pastoral datada do dia 11 de abril, ou seja, sábado, Vigília Pascal. Está no site da Diocese, está no Facebook da Diocese e nós compartilhamos no Face da nossa paróquia. Leiam lá, porque ele diz que tudo isso vai acabar. Em algum momento vai acabar, não sabemos quando, mas vai passar isso aqui. Nenhuma pandemia ou epidemia durou a vida toda. Elas sempre vieram, tiveram seu pico e pararam. Então vai passar. Não sabemos quando, mas vai passar. Tá certo? E ele diz assim, quando passar, nós precisamos retornar à igreja. A igreja não pode ficar uma igreja invisível, ele diz lá. Nem uma igreja online, né? É importante isso aqui? É muito importante. Tá? É o que a gente tem agora. Vamos continuar com a utilização dos meios de comunicação social, as redes sociais? Certamente. Mas a igreja é comunhão. A gente precisa se reunir. Então, quando tudo isso passar, a gente vai se reunir. Vamos ter esse instrumento aqui? Sim. Mas o principal é reunião. Tá bom? Por enquanto, a gente entra em comunhão assim, tá? À distância. Mas, quando tudo isso passar, aí eu vou cobrar de vocês, aí que estão pedindo para comungar, estou com saudade da comunhão. Quero ver vocês na missa depois, viu? Tudo bem, gente? Então, um forte abraço. Vamos nos preparar, então, para a bênção final. Convido você a pensar naquelas pessoas que, por conta do isolamento social ou do distanciamento social, a gente não está vendo, né? Tantos avós que não veem mais os netinhos, filhos que acabam não vendo os pais. São muitas as situações, tá? Um forte abraço a todos vocês que estão aí mandando um abraço, tá bom? E vamos nos preparar para a bênção final, pensando nessas pessoas que estão distantes de nós, naquelas que estão mais sofrendo, nos profissionais da saúde que não podem se retirar, estão lá na linha de frente, tá certo? Pensemos nelas todas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra.
por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de Santa Luzia Virgem e Mártir e de todos os padroeiros de nossa querida paróquia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite, fiquem em paz, o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Boa noite a todos. Bom descanso e até amanhã, se Deus permitir.